Boa tarde aí, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Prazer estar aqui com vocês. Recebam meu abraço, dizem que hoje é o dia do abraço, não é? Como é que estamos aí no feriado? Hein? Tá tudo bem aí com todo mundo? Tudo bem em família? Então, nós estamos dando continuidade ao nosso encontro todas as sextas-feiras, né, às 17 horas. Então, queria dar uma boa tarde bem especial para o Valto, que é o nosso servidor aí, que está sempre atuando aí, dando o suporte técnico para essa live. O pessoal das ligas, né, para as pessoas que estão participando aqui, que já chegaram, os nossos convidados. Um prazer enorme estar retornando ao nosso encontro de todas as sextas-feiras. Essa é a nossa 9ª live, tá? E para realizar essa 9ª live hoje, eu vou estar realizando mais uma vez sem a nossa querida Lia Cruz. Vou enfrentar mais uma vez o desafio de fazer a live sem a alegria, sem a competência, sem a desenvoltura da professora Lia. Mas com certeza em breve ela estará conosco de volta. E até lá, professora Lia Gabriela, fica registrada aqui as nossas saudades, da sua participação nas nossas lives, da sua grande contribuição, e fica a confissão de que a nossa live sem você não é a mesma. Então receba o nosso abraço virtual, né, com muito afeto, minha querida. Fique bem, fique em saúde, com saúde em família. E falando em saúde, né, que é essa nossa maior necessidade, né, na existência do ser humano, é a saúde, a maior necessidade vivenciada por nós nesse momento da pandemia, um momento em que somos ameaçados na nossa integridade física, na nossa saúde física pela Covid-19, somos ameaçados na assistência à saúde, porque os nossos sistemas de assistência à saúde não dá conta de atender as nossas demandas, mas somos afetados também na saúde mental. Convivemos diariamente nessa pandemia com uma incerteza jamais vivenciada. Convivemos com os medos diariamente, com as pressões, com a falta de convívio com as pessoas com quem amamos, que é uma das maiores tristezas que nós estamos vivenciando nesse período, que é o que impõe o isolamento social, que a gente se afaste, que a gente não conviva diariamente, de forma presencial com as pessoas que amamos, que a gente não pode nem dar um abraço apertado, né? Então convivemos nesse momento com uma dor, a dor de ver tanto sofrimento em tantas famílias, de ver tantas mortes, e os jornais só falam disso, as mídias só falam disso, mostrando quantas mortes por dia em cada cidade, em cada estado, em cada país. E isso nos abate realmente, né? Convivemos com o estresse, convivemos com a solidão. Quantas pessoas estão sozinhas dentro de casa? A minha mãe mesmo está mais de 2 meses, 2 meses e meio, sozinha dentro de casa, sem ter nenhuma companhia, né? Temos que conviver com a interrupção de nossos sonhos. Quantos sonhos foram interrompidos por conta da pandemia? Quantos projetos de vida foram interrompidos? Mas o pior é ter que conviver com essa falta de perspectiva, com essa falta de condição de tecer um amanhã, né? De tecer projetos. Como que vai ser amanhã? A gente pela primeira vez se esbarra com uma total falta de perspectiva. Então, são muitos os sentimentos, e são muito fortes esses sentimentos que nós estamos vivenciando nesse momento e que afetam o nosso bem-estar e que traz também implicações para a nossa saúde, né, desencadeando doenças, e trazem também problemas sérios ainda no nosso comportamento, na nossa relação, né, com as outras pessoas, principalmente com a nossa família. Então, para nos ajudar a compreender melhor essa situação que estamos vivenciando, para nos ajudar melhor a lidar com todos esses sentimentos intensos, né, que abalam tanto o nosso bem-estar, né, para nos ajudar melhor
a lidar com os entes queridos, com essa ausência, mas ao mesmo tempo com esse convívio direto com a família, que muitas vezes antes do isolamento nem era tanto, porque estávamos numa situação voltada muito para o trabalho, para a correria do dia a dia, e hoje temos que ficar em casa com a nossa família. Então, esse contato diário tão intenso que antes não era possível. Então, como lidar com isso? Como lidar com tantas notícias de morte, de sofrimento, com essa falta de perspectiva, sem afetar tanto o nosso estado emocional, o nosso bem-estar e o bem-estar e a saúde mental da nossa família. Como conviver em família e como resgatar ou manter ou promover esse bem-estar entre a família, né? Então, isso é o que nós vamos estar discutindo na live de hoje, que é o cuidar, né? Cuidando do bem-estar e da saúde mental em família. E aí nós temos dois convidados, que é o Dr. Emanuel Lima, que é um psicólogo social, né? E professor também na área da psicologia. E nós temos também como convidado a educadora, professora Socorro Borges. Então, a professora Socorro Borges já está aqui conosco e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é doutora em educação, ela é uma professora do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Ciências da Educação, que é o departamento que eu faço parte, o centro que eu faço parte. Eu tenho uma colega de trabalho que eu admiro muito, muito, uma grande professora, uma grande extensionista, uma grande poetisa, né? Sou admiradora da professora Socorro Borges, do seu trabalho, da sua sensibilidade em atuar diante de tantas situações adversas, mas de atuar com poesia, com ludicidade, com afeto e com comprometimento político, né? O seu trabalho é rico disso tudo, né? Por isso eu admiro muito o seu trabalho. A professora Socorro Borges, ela coordena um projeto de extensão chamado Laboratório de Experiências e Criações do Educar em Direitos Humanos. Esse projeto de extensão, ele tem como objetivo, olha quem acabou de entrar aqui, nossa Cristiane, né, funcionária da PREC, seja bem-vinda, Cristiane. Então, o objetivo desse projeto é produzir e socializar dispositivos de intervenção pedagógica, de intervenção artística, de intervenção filosófica, político, técnico-científica em defesa da vida. Então, quando a gente entrou no isolamento social, né, quando a gente começou a vivenciar essa pandemia, esse projeto então sofreu uma adaptação para atuar em defesa da vida no contexto da pandemia, né? E principalmente no contexto familiar, que é o contexto hoje que nós mais atuamos, né? De uma certa forma. Então, esse projeto, ele atua com várias ações. Produção de vídeos lúdicos, vídeos educativos, exposição de fotografias, relatos, oficinas. Inclusive, acho que foi no final do mês passado, foi realizada uma oficina com o nome Quarentena em Família, como cuidar da saúde mental em conjunto. Então, por tudo que eu relatei da professora Socorro Borges, acho que a gente tem uma convidada, né, muita altura do que a gente quer, né, nesse momento, que é discutir a importância da família, do bem-estar em família e como manter, como preservar esse bem-estar. Então, seja bem-vinda, professora Socorro Borges, um prazer enorme tê-la aqui. E aí eu já vou lhe chamar para entrar aqui na nossa live. Deixa eu voltar aqui e ver se eu lhe acho. Vamos ver se deu certo aqui. Tá, eu acabei de botar aqui, Socorro. Acho que agora vai dar certo. Ah, deu certo. Pronto, aí. Seja bem-vinda. Olá! Boa tarde, olá, prazer Que bom, né? lhe ver aqui, Meu Socorro. abraço! Seja bem-vinda, Ótimo. Socorro. Um prazer Obrigada. aqui. E assim, queria nesse momento, né, que você nos falasse um pouco sobre o projeto que você coordena, esse projeto em defesa da vida, né, que você tem abordado sobre várias dimensões, inclusive a dimensão, né, da saúde mental, né? E aí eu queria que você nos falasse sobre isso, falasse como é que está
a questão da saúde mental para vocês, como você está vendo isso, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto mulher, tá? Enquanto trabalhadora, como é que você que impressão, que concepções você está tendo dessa saúde mental, de como que estão as pessoas nesse momento, tá? Que implicações você acha que essa pandemia tem trazido para a saúde mental das pessoas e como que a gente pode evitar ou minimizar essas implicações? Ok, é muita coisa, né? 20 minutos. Mas eu vou trazer. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria, né? Estar. Eu acho que isso aqui já é um encontro, e nesse sentido, eu acho que a prática das lives, nesses projetos, eles já são formas de. Já responde um pouco para a gente não ficar isolado, né? Tem até alguns teóricos dizendo: olha, será que é isolamento social mesmo, né? Ou é um isolamento físico? Mas aí teríamos que discutir por várias questões. É uma alegria estar aqui. Primeiro, eu queria mesmo demarcar esse lugar que você começa, que é o lugar de fala de mãe, de esposa, de mulher que trabalha, que está trabalhando em casa e que sempre trabalhei. Então, na verdade, a família, para mim, esse lugar que eu tenho valorizado, sempre foi um espaço mesmo de certa forma, já uma prática de atualização, de atuação, né? Se por um lado é difícil, por outro lado eu já não sofro tanto nesse aspecto. E aí eu tenho pensado várias coisas interessantes, porque a pandemia parece que esse processo de isolamento tem trazido para nós uma realidade que eu tenho pensado assim, o que é que se torna mais insuportável? É o isolamento social ou é a nossa dificuldade de conviver junto, de nos relacionar, de ser família? Sendo que nós vivemos numa sociedade que o ser família foi roubado pelo tempo capitalista, né? Então, a gente foi quase que tomado esse lugar da família e vivemos dentro de uma realidade que foi muito marcada sempre pelo trabalho e o trabalho que também está na família. E aí é outra questão que a gente não vai entrar, mas como voltar para esse lugar habitado e ser habitado por ele, né? Então, há uma fragilidade dessas relações, de certa forma, porque esse momento de pandemia está exigindo de nós, como educadores, como mãe, como pessoa humana, a aprender a conviver, a tolerar, a cuidar do outro, que é a dimensão que você justamente traz na live de hoje, que é a questão do cuidado. E a questão do cuidado é algo fundamental, porque não é só do campo das particularidades. O cuidado e o cuidado de si e do outro é do campo da governabilidade. Como é que eu governo a mim, como é que eu governo a minha relação com o outro. Portanto, é algo do conviver. Eu achei muito interessante aí que você falou, porque me lembrou uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz mais ou menos assim: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que convivem, né, que vivem do nosso lado. Então, essa frase da Madre Teresa de Calcutá me lembrou muito agora, né, o que você estava falando, de que a sociedade capitalista, de uma certa forma, nos roubou esse convívio familiar e que agora, com o isolamento social, a gente resgata isso e aí a gente é obrigado a ter esse convívio que não é tão fácil, né? Que não é tão simples. E como aprender a viver isso. Muito interessante, professora. Pode continuar. E aí, justamente, tanto é que isso é tão real que a gente percebeu que nessa semana, por exemplo, a gente está trabalhando a questão das violências domésticas, como que subiu, né, o número das violências, mas não é esse o foco. Por quê? Porque revela para nós uma dificuldade de convívio, daí a importância. Mas assim, tentando responder sua pergunta e colocando, como é que a gente lida com tudo isso dentro de casa, sabendo que não só o capitalismo nos roubou, de certa forma, esse convívio, né, esse ser família e uma dimensão institucional e humana muito importante, há também uma soberania, digamos assim,
de outros acessórios, de outras tecnologias, que agora nós estamos fazendo bom uso dele, né? É bom que a gente redescubra o papel, por exemplo, da televisão ou do celular dentro desse processo. Como a gente ressignificar como educador esse papel. Mas tem uma coisa que a Sandra Coraza disse que, sobretudo, me fez sofrer muito nesses dias, é a questão das crianças. E aí as crianças que vivem, como é difícil, para um adulto é difícil, uma criança, a Sandra disse, olha, Sandra Coraza, ela disse para a gente num livro sobre a história da infância sem fim, que a gente fala do abandono das crianças que estão na rua, fala do abandono das crianças que estão nos abrigos, e muitas vezes não percebe que colocar a criança o dia todo para assistir televisão no celular é uma forma de abandono contemporâneo. E aí, como você fazer desse lugar que é marcado hoje, um território da família marcado e controlado, né, de certa forma, por outros acessórios que ultrapassa a linha de responsabilidade do pai e da mãe e da família, ou seja, quem for a constituição dessa família, então é muito desafiador. E aí, eu vendo todos esses desafios, e aí para também dizer por que o laboratório para mim tem sido um trabalho interessante. Eu parto de duas categorias fundamentais, e que eu acho que ela vale para o trabalho do laboratório, por isso que ele tem o nome Experiências e Criações, como ele vale significativamente para o lugar da família. Primeira coisa é trazer, no mundo dos convívios, desse convívio comum, íntimo, recôncavo, e aonde está mais exposta às contradições, trazer a dimensão da experiência, porque a experiência nos foi roubada. Por isso que quando a gente tem que ficar em silêncio, quando a gente tem que ficar quieto, quando a gente tem que ficar dentro de casa, a gente fica desesperado. Por quê? Porque também foi tirado de nós a dimensão da experiência. Foi tirado da ciência, foi tirado do trabalho. A experiência em que sentido? A experiência não no sentido de acúmulo de trajetória, mas a experiência daquilo que fala o Jorge Larossa, Bom Dia, e outros teóricos excelentes nesse campo que vão falar para nós de uma ciência, de uma experiência que é a experiência que passa por uma ciência dos sentidos, ou seja, a capacidade de ouvir, a capacidade de ver, a capacidade de tocar, de cheirar. Quer dizer, essa experiência, ela precisa ser acordada para o convívio. Porque, por exemplo, nas relações que você não escuta mais o outro, você não compreende. Você não vê o outro. Você não acompanha a dinâmica do outro. Você não sente o outro. Então, a família é, sobretudo, esse lugar dos afetos. Se eu penso a família, eu posso pensar como uma instituição, como um contrato, etc. Mas, para nós aqui, fundamental entender a família como lugar dos afetos. Para que ela seja o lugar dos afetos, ela tem que ser o lugar das afecções. E os processos de afecções e afetos, eles são vividos nas relações da experiência. A relação da experiência é sempre a relação que atravessa os sentidos. O corpo, pessoas que se comunicam, inclusive com esses corpos, né? Então, a experiência é fundamental nessa dinâmica de reaprender. Por exemplo, eu tenho feito com a Sofia, e aí eu trazer uma experiência, e essa experiência está no laboratório, que é uma das práticas que nós temos, que é a produção de poesias, né? Então, assim, de repente, você, a partir da experiência que está vivendo, ela pode ser de dor, de alegria, de choro, de ânsia, de desespero. Como transformar tudo isso em alegria, como transformar isso em processo criador. E aí, justamente, a experiência, quando ela é acordada, e você passa a ser um sujeito que está no mundo, porque é interessante que Paulo Freire vai dizer, nós às vezes precisamos até ficar um pouco sozinho para escutar o mundo. Estar em comunhão do mundo. O momento de estarmos isolados, ele diz naquele livro A Sombra dessa Mangueira, estar isolado não significa estar fora do mundo. Significa estar em contato imanente com o mundo. Porque aí os sentidos estão aguçados para o mundo. Porque cada um é uma humanidade. Nós a família é uma multiplicidade, né? E a multiplicidade que se ressoa. Então,
quando você vive a experiência, você é levado também, quase que automático, viver o processo de criação. E aí é interessante, porque a segunda palavra, que é a categoria que eu estou trazendo, como a gente criar um convívio, e aí aquilo que você falou, que atravessa, por exemplo, a arte nesse momento, como a gente precisa da arte. A arte do canto, a arte da alegria, a arte de várias formas. Vocês estão vendo aí que como as pessoas estão fazendo. E para a arte tem que haver um processo de criação. O processo de criação é diferente da reprodução. Porque o processo de criação, ele é o resultado desse corpo que escuta, desse corpo que está ligado. É o plano sensorial. E dentro do processo de criação, você é sujeito. Então, esses processos de criações, eles estão diretamente ligados, por exemplo, à saúde mental. Por isso, uma coisa que minha mãe dizia, que as nossas mães diziam, minha mãe era semi-analfabeta, ela dizia assim, mente mais ou menos mente desocupada é oficina, não sei de quê. Eu costumo dizer, a minha mente deve ser uma oficina de criação permanente. Porque se eu estou lavando a louça, eu estou fazendo um poema, eu estou lendo um texto, eu estou pensando, fazendo cruzamento de determinadas questões. E aí, eu acho que a casa, sendo um lugar comum, ou seja, interessante acionar esse conceito do comum, porque nada mais comunitário do que a dimensão da família. É um comum que você pode criar possibilidades novas de criação da vida. E a saúde mental, como é que eu crio? Ela passa por isso, porque essa pessoa que está com tempo ocupado para criar, ela não tem tempo para tristeza. Quando você está com o seu tempo ocupado, quando você está com o seu tempo ocupado com as coisas do mundo, que lhe queima na pele, que lhe atravessa aquilo que o Peter Pelbar vai falar, a epiderme arde e coça, porque você sente a humanidade latente. Isso é, por exemplo, ser militância em direitos humanos, não precisa você ficar, né? Estar em defesa da vida significa ter essa sensibilidade humana. Isso é saúde mental, porque também é comprovado que quem está diante do mundo e se sentindo participante do mundo, está agindo, ele também... o corpo responde como algo saudável. Aumenta a taxa de alegria, não sei agora o nome mas a alegria, por exemplo. A alegria é um campo que está diretamente ligado ao fato de expansão. Aquilo que Spinoza diz. A alegria, ela é um movimento de expansão para a vida. Eu me abrir para a vida. O que significa eu me abrir para a vida? Abrir para a vida não significa você estar fora, muitas vezes. Significa você estar em imanência com a vida. Então, eu acredito que passa muito por isso, né? A minha experiência em casa e a experiência com o laboratório, e nesse sentido eu até agradeço de estar com esse trabalho laboratório, porque para mim tem sido saudável. Você sabia que tem alunos que têm me dito assim, professora, obrigada por esse projeto, porque eu não tenho tempo para ficar de depressão. Se eu não estivesse lhe ajudando, não estivesse fazendo alguma coisa, eu já estava em depressão. Então, assim, aquilo que um dos livros que eu li em 1995, da Hannah Arendt, ficou na minha cabeça, ela dizia, olha, é a ação e não a inércia que produz o prazer. Essa ação pode ser o silêncio. Porque o silêncio grita tanto quanto o fato de gritar mesmo. Eu, por exemplo, gosto de gritar mesmo. Ele tem seus sentidos e seus significados, né? A gente claro, tem tudo. Então, tudo fala. Muito então, boas assim, reflexões, professora. Muito boa mesmo. Então, o que nós temos feito no processo? Então, o laboratório, eu estou aligerada por causa do tempo, que eu não sei como é que funciona. Não, pode seguir. O laboratório de experiência é isso, né? Como é que a gente pode estar criando modos de vida? Então, esse modo de vida vem, por exemplo, em criar, através das lives, análises filosóficas, análises científicas, análise sobre os cotidianos que nós estamos vivendo. Quando a gente vai para a live, é um grupo que se senta, é uma roda. Portanto, você sai desse isolamento. É o fato de você estar criando, por exemplo, através de vídeos,
dispositivos pedagógicos, né? E aí você até citou um caso que foi a Letícia, que organizou, que ficou muito interessante, A oficina, de uma né? das oficinas, né? Que Achei muito ela vai dando sugestões. Então, que Traz para sugestões? O nós que você algumas pode fazer em sugestões casa? dessas. Diz aí. O que você pode fazer em casa, por exemplo? Ela vai dar pistas bem interessantes, que é, por exemplo, você ter um horário para se reunir com a família. Um horário para se encontrar, que é para se reunir mesmo. Dizer, olha, nós temos um horário para a gente se encontrar dentro de casa. Porque é uma pergunta que a gente está fazendo. Vocês estão se encontrando? Nós estamos nos encontrando? Eu acho Ou a gente está interessante essa dormindo pergunta. junto? Nós estamos em casa, mas nós estamos Nós juntos? estamos, Ou está cada nós um estamos dentro do seu juntos? quarto, mexendo no seu Pois celular, mexendo no então. seu iPad, mexendo no seu computador? Pois então. Interessante isso. Aí ela vai. Massa, pois é, nós estamos juntos. Ela fala assim: um horário para conversar. Nós estamos conversando? Tem um horário para conversar? Um horário para brincar? Tem um horário para brincar? Ou nós estamos só reproduzindo algumas coisas? Ou seja, são coisas pequenas, porém profundas. Porque todo mundo diz assim: olha, a receita é dialogue, respeite o outro e tal. Mas como viver esses passos, né? Como é que a gente pode estar vivendo esses passos? Então, ela vai dando sugestões, assim, de distribuições, a gente vai dando sugestão de distribuição do tempo. Então, um tempo para que tenha mesmo um horário para comer junto. Olha, uma coisa que se perdeu, por exemplo, fazer um lanche junto. É diferente de ir lá e simplesmente comer, se servir. O que significa o lanchar, ou almoçar, ou jantar junto? O que significa conversar? O que significa o brincar junto? Ou seja, criar na rotina de casa, né, esse processo de convivência. E aí, foram várias dicas foram dadas, assim, né, a partir dessas oficinas, que você faça jogos, né, jogos de convivência, jogos que possam ser, que possa haver uma circularidade. Por exemplo, se tem pessoas idosas, como envolver, né? Se tem outras crianças, como a gente pode envolver essas outras crianças? Mas mesmo que essas pessoas não estejam em casa, elas estão em outros espaços. Como a gente poderia criar, aí você já deu a pista, né? Criar momentos, mesmo por esse meio, de convívio, assim. Porque a gente tem que pensar que nesse momento tem um monte de gente morando sozinha, né? Tem muita gente morando sozinha. Muita gente só. Muita gente. A minha Então, mãe, assim, mesmo com quase 70 anos, está sozinha em casa há mais de 2 é, meses. E aí uma pergunta bem interessante para nos afetar a gente até reclama do outro que está bem aqui do lado, né? Te dando trabalho ou fazendo coisa. Mas você ficaria melhor se estivesse sozinha, se estivesse sozinho. Então a gente tem uma coisa de gratidão, né? Agradecer também por o outro estar perto. Olha, E aí você me fez interessante porque refletir, uma viu? das coisas que ela... É uma questão muito boa para se pensar nesse momento. O outro que está do meu lado, eu estou dando importância à presença do outro no meu lado? Tá? Geralmente a gente é quase que uma cultura mesmo, aquela coisa de... Por quê? Porque veio a dimensão da rotina. E aí tudo aquilo que está no plano da rotina passa a ser despercebido. Precisa voltar ao encantamento de encontrar com o outro. Qual é a particularidade do outro que eu não estou vendo? Para isso, a experiência interessante do toque. Esse momento do abraço, do encontro, do brincar, eles vão começar a despertar dos jogos, da mímica. Eu achei super massa a sugestão da mímica, porque a mímica é a expressão corporal. Quer dizer, quem vive dentro de um apartamento, como é o nosso caso, né? A gente vive confinado, assim, dentro de um espaço muito pequeno. Então, como é que eu posso expressar? Imagine isso em grupo de família. São coisas simples. Então, sobretudo, como eu posso estar dando importância a coisas assim? Olha, eu queria só dizer, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu escuto uma coisa, aí eu eu corro e escrevo. Nessa semana, eu escutei, tenho vários textos aqui, várias coisas.
eu escutei uma coisa interessante de um vizinho que cria galinha. E aí eu ouvi que tem um galo que era 2 horas da tarde e o galo cantou. O galo cantando, né? Aí, 2 horas da tarde. Aí eu, corococó, corococó. Aquele galo é sem noção. Toda hora quebra o silêncio dizendo que nasceu o dia. Até parece que é isso mesmo que ele quer dizer. O dia nasceu e nasce a toda hora. Acorda, menina, acorda. O dia já nasceu. Nasce toda hora. Corococó, corococó. Corococó, coração. A vida bate aqui. Olha Então, aí, está ligado. Essa é a Socorro Boy. Tem muito aqui, mulher. Quando eu disse, Socorro, que esse ia ser um encontro da ciência com a arte, que a gente ia discutir com muita poesia, porque eu já lhe conheço. Arrasou, no simples canto, né, do galo, você fez uma poesia mostrando... Do galo, 2 horas da tarde. Mostrando a importância da gente acordar a cada minuto. Porque o renascer não é só de manhã. Muito interessante, muito bom. Não. O amanhecer não é mais de manhã. E aí, sobretudo, é isso que a gente está tentando no laboratório. Dizer, olha, como é que eu posso transformar essa rotina e essa vida que parece ser insuportável em processos de criação? Porque isso é prazeroso. Quando você cria qualquer coisa, não é também algo só para si, é para o mundo, né? Então, assim, a gente tem feito muito isso, eu tenho gostado muito do trabalho, eu particularmente tenho muitas produções aqui, que tem nascido desse processo, né? E está muito relacionado a esse campo, justamente como eu disse, né? Teve um dia, eu tenho desde muito engraçadas até tristes e algo, como é que se diz? Porque tem que sair, né? Tem que sair de alguma forma esse processo que nos afeta e que nos coloca como se fosse um processo de isolamento da mente. Mas a nossa mente não está isolada. O nosso corpo, ele tem formas de performatizar a vida e fazer uma performance dessa vida dentro de casa que pode, inclusive, nesse momento de pandemia, ser o momento mais interessante da gente criar outro modo de vida. Eu até criei um poema semana passada que se chama O Outro Normal, o Novo Normal. Então, assim, como é que nós podemos, a partir dessa realidade, criar eu acho que esse é o grande desafio. Da saúde, né? E do cuidado. Eu acho que saúde como processo de criação de uma mente que está humanamente ligada, e aí a leitura, o livro, o bom. Porque, gente, olha, se você pega o exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ou qualquer coisa, no campo de concentração do Auschwitz, o que nós vamos ter? Que as pessoas que mais sobreviveram às tragédias, ao sofrimento, foram aquelas pessoas, foram aquelas que a resistência ela vem na capacidade de pensar o novo. Aquilo que você diz, esse novo, ele é algo do campo do devir. Ele é construído no tempo presente. E a gente precisa acreditar que o amanhã a gente está criando, a gente está construindo. Inclusive a família que a gente quer, as relações que a gente quer, as relações de cuidado de si e do outro. Como é que eu cuido do meu corpo? O que eu escuto? Aí, por exemplo, as coisas que eu seleciono para ouvir, as coisas que eu seleciono para ver, as coisas que eu seleciono para compartilhar, a escrita de si, do mundo, tudo isso são formas de convivência que eu acredito muito relevantes. Professora, né? Socorro, eu tô assim, eu deixaria a live inteira, passaria 1 hora, 2 horas para me ouvir, mas a gente tem mais outro convidado, e aí eu vou pedir, né, dar mais um tempo para você finalizar, né, e aí entra o segundo convidado, e depois você retorna, porque quem vai encerrar essa live é você com suas poesias. Então, aqui, professora, queria que você se colocasse, né, dessas últimas contribuições nesse momento e depois a gente retorna. Pode ser? Tudo bem.
Então, eu queria falar nesse último momento, principalmente dizer que vocês podem estar participando do laboratório, ele é um espaço bem interessante, ele na verdade, é um projeto que já acontecia nas comunidades, porque como até a Cleânia falou, eu tenho essa pegada mesmo no meu corpo de gostar da extensão, da comunitária, da vida, isso aí está em mim. E é interessante que o processo de pandemia me trouxe para ressignificar esse trabalho no virtual. E eu acho que está bem interessante inicialmente. Então, é o convite. Por exemplo, cada semana a gente faz um desafio, a gente lança um desafio. A ideia do desafio é justamente criar um convívio diferente de vida. O desafio... teve o desafio do abraço, teve o desafio de dar visibilidade aos que são invisíveis, o desafio de você fazer o desenho da sua vida, por exemplo, todas as quinta-feiras, né? Como eu posso estar criando linhas e de construção do sonho a partir de rabiscos. Então, a gente vai criando possibilidades para nos manter mais vivos. Então, o laboratório ele é um espaço que todos podem estar participando de algum modo, né? Pode entrar em contato com a gente. E eu queria agradecer, eu acho que essa temática do cuidado, ela é muito importante. Até porque essa categoria cuidado precisa ser estudada com mais afinco, né? Eu acho que ela reverbera muito a necessidade da gente repensar nossas relações. E não só na esfera da família, mas também do trabalho e por aí vai. Mas nesse momento é importante a gente perceber que o ser família é o centro do mundo. A família nesse momento, a microfísica. Ela é a célula do poder. Ela é o lugar imanente daquilo do que será. É preciso a gente acreditar que precisa cuidar dela e fazer dela outro modo de vida. Né? Muito bem, professora. Olha, eu agradeço. Parabéns, parabéns pelas suas contribuições, pelas suas reflexões. Foi muito além do que a gente pensava, do que eu esperava. Eu fiz algumas anotações aqui que eu achei assim de uma profundidade, né? E mostrar que hoje uma das coisas que a gente também tem dificuldade é de ser família. E quando você questionou o que é mais difícil para nós, o isolamento social ou ser família? Né? O resgatar desse espaço família que a própria sociedade capitalista nos tomou durante muito tempo. Achei um momento uma reflexão muito boa, a do abandono que ocorre dentro das casas, a questão da gente conceber a família não como uma instituição meramente, mas como esse lugar dos afetos e que se constitui, se concretiza pela experiência desses afetos, em ouvir o outro, em ver o outro, né, em se comunicar com o outro, e mais ainda, da saúde mental como essa dimensão da criação, da resistência. E aí eu trouxe um presente para você hoje. No dia do professor, não sei de que ano, não sei se foi de 2018 ou foi de 2017, teve uma homenagem no departamento, Fundamentos da Educação, nosso departamento, e lá, como sempre, você, lá com suas poesias muito significativas, e você nos presenteou com uma pedra. Lembra? Lembro. Você fez um poema e disse que essa pedra ia dar para todos nós, representando a nossa resistência, a nossa força, a nossa capacidade de resistir aos problemas, de resistir àquilo que nos mata, né? Enquanto uma capacidade de resistir e sobreviver. Né? E aqui estou lhe dando de volta, simbolicamente, essa pedra. Ai, que... né? Como sinônimo de grande resistência, de luta pela vida. Que é assim que eu lhe vejo, professora. Parabéns, viu? Receba a pedra. Obrigada. E a pedra aqui para todos nós. Recebo. Sim, e então, ofereço para todos esse lugar da pedra que resiste, que é esse o nosso papel. Eu fiquei emocionada. Obrigada. Muito lindo. Fiquei muito emocionada. Você retorna, tá? E aí eu vou chamar agora o Emanuel, doutor Emanuel Lima, para falar um pouquinho numa perspectiva da psicologia.
clínica, né, social, e depois você retorna, professora, para fechar com seus poemas. Tudo bem? Então, eu vou chamando aqui o professor Emanuel, que é o nosso segundo convidado. O professor Emanuel Lima, ele é graduado em psicologia, também tem licenciatura em psicologia, né? Fez a graduação na UFP e fez a licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado e doutorado em psicologia social, fez o mestrado no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, professor, né? Tudo bem? Como é que está? É um prazer te conhecer, né? Ah, Conhecer prazer pessoalmente, todo meu. virtualmente, né? E o professor, ele Tudo é bem? doutor em psicologia social, tem atuado em políticas públicas em saúde mental, tem atuado na área de atenção psicossocial, na área de atenção de trabalho com violências com adolescentes, jovens, né? Trabalhado também com saúde coletiva e saúde pública. É professor da UESP, não é isso? E da Faculdade Santo Agostinho. Então, assim, foi uma indicação do Dr. Carlos Eduardo, que é psicólogo da UFP. Então, eu não o conhecia, mas agora já passei a conhecer porque estava lendo a seu respeito, né? E o Carlos Eduardo, o Dr. Carlos Eduardo me falou muito bem. Então, um prazer lhe conhecer, um prazer tê-lo aqui conosco, né, na live, para estar conversando um pouquinho sobre a saúde mental, sobre o bem-estar e principalmente como manter isso dentro da família. Então, eu queria primeiro perguntar, né, como é que nesse momento você descreve como se encontra a saúde mental da população no momento de pandemia? Que implicações essa pandemia tem trazido para a saúde mental das pessoas, né? E como minimizar os impactos disso, né? Como resgatar ou como manter o bem-estar na família? Seria mais ou menos nesse sentido a sua fala, professor. Fico com a palavra. Seja bem-vindo mais uma vez. Tá ok, muito obrigado. Você me ouve bem? Estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Estou. Então, eu ainda não tinha participado aqui pelo Instagram. Inclusive, reativei meu Instagram para a gente fazer essa live. Acho que eu vou ficar pelo Instagram. Olha que legal. Estava fechado já tinha uns 5 anos já. Mas vamos fazer Olha que coisa boa. Resgatamos o Instagram do Dr. Emanuel. Uma coisa que veio, mas que já estava para nascer, né? Muito obrigado, professor. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite, né? Porque eu tenho uma ligação especial aí com o pessoal da educação, da UFP, tá? Eu participei já de algumas bancas aí na UFP, tá? Inclusive a banca do próprio professor Carlos Eduardo, eu fui da banca dele, doutorado, tá? Só para te corrigir aí no começo, nem corrigir, né? Vocês verem que eu fiz a minha graduação e a licenciatura lá na Federal do Rio Grande do Norte. Não foi na UFP, eu vi você falar na UFP, mas foi na Federal do Rio Grande do Norte. Pois está errado, sabe aonde? Acho que no seu currículo lá, que eu peguei de Tá lá, bom. dá uma olhadinha. Eu pesquei de lá. Ótimo, tá certo, tá certo. Olha, então eu fiz lá assim, a minha ligação com o Departamento de Educação é que eu tinha um tio, foi professor aí há muito tempo, já faleceu, que é o professor Reinaldo Montalvão, foi professor aí até 2006. Eu conheci o Reinaldo. Ele era teu tio? Sim, casado com minha tia, né? Mas meu tio também, né? Ele era casado com a tua tia? Isso, professor Reinaldo Montalvão. Como é o nome da tua tia? A Maria de Lourdes, a Luluda, o pessoal chamava A assim. Luluda é de Picos, da minha cidade, e o Reinaldo Galvão foi pai, né? Foi pai de 2 alunos meus e alunos da tia Ilza, que também está aí nessa live, lá da Escola Castelinho. Eu fui professora junto com a tia Ilza, da Isadora e do Diego, né? Diego, o nome dele? São meus primos, são meus primos. E o Olha Reinaldo só, né? era professor lá da Universidade Federal, ele era do outro departamento, acho que do DMTE, mas fiz alguns trabalhos com ele lá na Universidade Federal, né? Que ele era professor de lá também. Ele foi também professor da pós, né? Ele foi professor do pós em educação, né? Orientou até mestrado, né?
É mais essa ligação que eu tinha com ele Esse aí, mundo né? é pequeno, hein? Eu Esse também sou mundo é piculense. pequeno. Pois é, eu sou de Picos. Aqui tem um monte de gente de Picos aqui nessa live. Eu nasci em Picos e fui criado no Rio Grande do Norte, né? Mas Eu aí lembro, você... eu lembro da Luluda falando de umas irmãs que tinha no Rio Grande do Norte. Acho que eu cheguei também, meu doutorado eu fiz lá em Natal. Olha só, que legal, que bom, né? Bem, vamos ver se... Tá vendo? Eu acho que eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre o cuidado em saúde mental, né? A gente acabou aqui de se conhecer, né? Vimos coisas em comum, né? Uma coisa do cuidado em saúde mental é que a gente entenda, né? Que ele vai na... Não é que não vá, não é que ele não é que ele vá na contramão, né? Mas que ele é um contraponto muito importante aos fazeres tradicionais da ciência tradicional, né? De base positivista, né? De base causal controlista, né? E o cuidado em saúde mental, né, é um mergulho muito importante nos processos subjetivos, né? É um mergulho muito importante nas singularidades das pessoas. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa o cuidado em saúde mental, a gente não pode falar no plural, né? Ou no singular, a gente tem que falar no plural, né? Então, há uma diretriz comum, vamos chamar assim, né? Para não dizer que é uma regra ou um axioma, né? Mas uma diretriz comum que é para cuidar de alguém, você tem que se dispor a esse alguém, tá? Você tem que dispor aos processos singulares, aos processos subjetivos daquela pessoa. Então, quando a gente fala em cuidado em saúde mental, a gente entra dentro de um campo, e aí fazendo uma ponte com o que a professora Socorro acabou de falar, a gente entra dentro de um ponto que é, para cada pessoa, um cuidado. E o cuidado em saúde mental é um cuidado inventivo, né? Aproveitar a palavra criação, que eu vi que a professora usou muito aí, né? Então, para cada pessoa, um cuidado, para cada pessoa, uma invenção. Percebi na fala dela, da professora Socorro, né? Uma ponte, um encontro comigo, percebi algumas coisas de Michel Foucault, ele está bem aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Que bom, pois é, que Percebi, ela legal. utilizou algumas Esses encontros expressões, algumas epistemológicos frases, são bons, né? né? Então, essas questões são muito importantes, tá? Então, para cada pessoa, um cuidado, né? Então, eu preciso conhecer os desejos dessa pessoa, eu preciso conhecer as potencialidades dessa pessoa, eu preciso me dispor a ela. Então, dessa forma, assim, a principal ferramenta para o cuidado, isso pode ser muito agenciado em família, para cada pessoa, um cuidado em saúde mental, Um né? cuidar, Para cada pessoa. exatamente. E aí, vamos dizer assim, o cuidado em saúde mental, né? E aí eu vi que estava um encontro bem poético aqui, né? Embora haja arte, né? Embora haja tanto desencontro, né? Mas o cuidado em saúde mental é a arte do encontro, né? A arte do Olha encontro entre as aí, pessoas, né? terminei de Então, colocar aqui mais essa. O cuidar, repete aí como foi aí, repete que eu achei muito na bonito. verdade é do Vinícius de Moraes, né? É a arte do encontro, né? Não, eu quero saber a sua frase. É totalmente do Cuidar, Vinícius, só quis inverter, tá? é. Viver, cuidar de alguém, né? É a arte do encontro, tá? Embora haja tanto desencontro, parafraseando o Vinícius de Moraes, tá? Então, Ok. é a arte do encontro. Então, para toda e qualquer pessoa que queira cuidar de outra pessoa, tá? E aí é importante a gente lembrar, né, que existem os profissionais de saúde mental, os profissionais de educação, né, que também são profissionais de saúde mental. Inclusive, eu sou coordenador de uma pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial lá no Centro Universitário Santo Agostinho, né? Então, para cada pessoa, um cuidado. E aí, uma ferramenta fundamental para isso vai ser a escuta, né? A escuta é a ferramenta fundamental de todo e qualquer profissional, eu diria, tá? Mas, sobretudo, para aqueles que trabalham com a saúde e com a educação, tá? Então, é através da escuta, por exemplo, né? Eu vi que vocês falaram aqui do Paulo Freire, né? Que vocês vão ter acesso aos processos de vida, que vocês vão poder entender como é que a vida se processa em determinados contextos, que a gente vai poder entender quais são os gostos, quais são os desejos, quais são as potencialidades de cada um, né? Então,
através da escuta, a gente vai conseguindo perceber ou se aproximar das diferentes formas de vida e das diferentes potencialidades de cada um, tá certo? E aí, uma coisa muito importante nisso tudo, e já que você tocou no assunto aqui que é da família, né, é que essa situação de pandemia, né, fez com que várias pessoas, né, pudessem voltar para cá, ficar mais em casa, estar mais em casa, né? Aliás, tem que ficar em casa, né, pessoal? Isso. Então tem que ficar O em casa, slogan né? é esse, é ficar em casa. Engraçado que as pessoas reclamam muito e falam muito ao longo da vida toda, né, que o trabalho nos engole, o trabalho nos leva, o trabalho nos leva para uma possibilidade é como se a gente fosse muito engolido, né, pelo trabalho, né? E aí a gente parece que a gente não tem tempo para os nossos filhos, não tem tempo para nossas para companheiros e companheiras, né? E a gente acaba sendo engolido dentro dessa roda viva da engrenagem do capitalismo, né? Que eu vi que a professora Socorro também falou muito sobre isso, né? Então a engrenagem do capitalismo vem, nos engole, nos leva, né? E às vezes a gente não tem tempo para esses microencontros, né? Esses microencontros e os encontros mais potenciais que também são dentro de casa, né? Então, articular a escuta dentro de casa, articular, ter a abertura aos desejos, tá? Por exemplo, vou dar exemplo aqui, já estou vendo que é um bate-papo, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Ela está se interessando demais agora por música, por tocar, né? O teclado dela está chegando aí para ver se ela aprende direitinho, né? É, é, ela está tendo tempo de ficar com a gente, está tendo tempo de orientar, eu estou tendo tempo de poder ensiná-la em casa, Olha né? que coisa boa, tá vendo? Né? Tenho tempo de ensiná-la, de estar com ela, né? Tenho tempo hoje estou tendo mais tempo de cuidar da minha casa, dos meus parentes, né? De me preocupar com eles, né? A gente tem essas experiências importantes dentro de casa, né? Que a gente pode fortalecer esses laços, né? Estar junto com aqueles que a gente tem relação. No entanto, professora, como alguém que eu pertenço a movimentos políticos e sociais importantes, né? Inclusive a nível nacional, tá? Tanto o movimento pela reforma psiquiátrica, pela e está Sobre resgatando isso, né? agora a reforma sanitária também, né? Que é preciso que a gente resgate, do jeito que as coisas estão indo, né? Então, eu queria fazer um pequeno contraponto em tudo que nós estamos discutindo aqui, né? Porque família também, gente, ela é produtora de sofrimento mental. Isso precisa ficar também, a gente precisa debater aqui para a gente não, longe de mim querer dizer que isso estava acontecendo, ou que pode vir a acontecer, mas resgatar uma palavra muito importante para que a nossa fala aqui também não seja uma fala resgatando uma palavra que parece demodê, mas que está super na moda, tá? Para que nossa fala, nosso debate não seja tão, vamos dizer assim, alienado, né? Porque família também é um campo de produção de sofrimento mental, tá? Família prescreve vida, né? Família prescreve desejos, né? Tantos pais depositam suas frustrações nos seus filhos, nas suas crianças, né? Para dar conta de frustrações antigas, né? E a gente está percebendo também no Brasil algumas denúncias, né? Denúncias de que, por exemplo, pessoas que estão em casa, né? Mulheres que estão tendo experiências de violência doméstica. Violência Né? doméstica, que inclusive aumentou nesse período de isolamento social, né? De violência contra a mulher, de violência contra o idoso também, é importante dizer isso, né? Violência contra a criança também, né? Então é importante a gente lembrar uma coisa, que família também a gente precisa entender que família também é isso, né? Por exemplo, só para citar grupos vulneráveis agora com a pandemia, né? Alguns grupos, algumas pessoas que são da comunidade LGBTI, né? Estão sofrendo porque muita gente mora fora, se sustenta fora, ou estuda, né, fora, e se sustenta fora através de bico, fora da sua casa. Deixa eu deixar a minha fala mais clara. Tem pessoas gays e lésbicas, trans, né, que precisaram sair de casa
para poder tocar a Para sua poder vida, serem, né? para poder serem Para elas poder, mesmas, na para poder verdade. serem elas mesmas, né? E aí, com a Isso. pandemia e alguns problemas econômicos que elas passavam, né, elas tiveram que voltar para casa, algumas delas, né? E aí, na casa, encontra, poxa, tantos e quantos tantos universitários tiveram que voltar para casa porque não está tendo aula. Tantos e tantos universitários, estudantes que estão estudando e fazem bico, né? Sei lá, de cabeleireiro, de manicure, que esse mercado praticamente caiu, as pessoas se sustentam assim, né? Então muita gente precisa sair de perto dessa família, né? Para poder ser, para poder ficar vivo, né? Então família também é isso. Então é preciso que a gente entenda uma coisa, né? Que acho que talvez o principal pilar, aliás, talvez não, com certeza o principal pilar da família é o afeto, né? Então pensando no afeto, eu acredito que familiares, né? Quando a gente pensa aquela família que a gente escolhe, né? Quando a gente pensa aquela família que a gente escolheu para viver, depois que a gente casou, ou então foi morar junto, tá? Ou tá com alguém e convive com essa pessoa, é, né? Essa família que a gente escolheu, né? Essa sim, né? É aquela que a gente, vamos dizer assim, é importante a gente construir laços, fortalecer laços, entender esses processos e alimentar isso tudo, né? Alimentar esse encontro, né? Aqui em casa, falando pessoalmente agora aqui em casa, eu posso ensinar minha filha agora, dá para a gente assistir um filme, dá para a gente fazer os jogos que a professora Socorro estava falando Falou, né? aí, né? Sou professor de ciências humanas e sociais, eu fico dando uma força para minha filha em geografia, português, inglês, nessas áreas todas, né? Então, entender isso. Outra coisa que eu tenho feito aqui em casa, que é muito importante para a saúde mental, é você poder fazer na sua casa uma atividade física, tá? Atividade física é algo muito importante para a saúde mental, viu, gente? Atividade física produz várias químicas importantes para o corpo, tá? Eu tenho feito aqui da atividade física não só algo da ordem, vamos dizer assim, de me cuidar, ou de produzir essas químicas importantes para o corpo, ocitocina, endorfina, mas eu tenho feito aqui atividade em casa junto com minha família. Faço com minha sogra, com minha mãe, com minha esposa, com minha filha, né? E assim a gente tem um espaço de encontro social, de trocas, de conversa, de encontro, né? E de espaço social, de conversa e de encontro, que a gente pode produzir e apertar os laços, né? Apertar os laços de cuidado, né? Acho que a gente está vivendo também um momento muito complicado, assim, eu acho que a gente não pode deixar de discutir uma questão. Eu, como profissional de saúde mental, né, minha tese de doutorado é em saúde mental, né? Então eu não posso deixar de discutir e a gente não pode deixar de lembrar aqui, né? A gente está vivendo um momento tenso, um momento difícil, não só pela pandemia, né? A pandemia em si já é um momento tenso, tá? Mas os rumos que estão sendo tomados, né? Não sei se eu estou falando, estou fugindo um pouquinho da temática, né? Mas isso tem peso na saúde mental. Mas tem peso na saúde mental, né? Assim, o modo como os nossos governantes, principalmente a nível federal, estão cuidando, estão lidando com questões técnicas de saúde, assim, são muito preocupantes, tá? E isso tem a São ver com muito... saúde mental, porque está mexendo muito conosco. Inclusive, a gente se Sim, vê diante de líderes do governo que ficam com deboche enquanto tem a sociedade morrendo, população morrendo. E não, os líderes governantes com deboche, né, com piadinha na televisão. Então, isso mexe com qualquer estrutura mental de qualquer pessoa. Porque sim, vivemos claro, uma isso fica insegurança, claro. né, partindo dos próprios líderes do nosso país, né? Pode Assim, continuar, professor. professora, quando você entra num serviço de saúde mental, tá? A primeira coisa que a gente. Qualquer serviço de saúde mental, quando você entra, a primeira dimensão
A primeira técnica de serviço se chama acolhimento, certo? Então, é muito importante para a angústia, muito importante para a depressão, acolhimento e empatia, né? Então, assim, a gente não, infelizmente, assim, esse momento que a gente está passando, né? A gente não sente acolhimento como deveria ser, vamos dizer assim, dos nossos do nosso governo federal. Acho que precisa ficar claro, né? Assim, tá sendo desrespeitadas técnicas básicas, tá certo? Estão sendo desrespeitadas questões básicas, mesmo assim, vamos dizer assim, que eu queria dizer assim, que seria o beabá da saúde coletiva, e eu, como professor de saúde coletiva, me encontro preocupado e indignado, tá certo? Preocupado e indignado, a gente não se sente acolhido, vamos dizer assim, na fala de qualquer técnico de saúde que está no governo federal. Isso precisa ficar claro, a gente não se sente acolhido, a gente não se sente... não tem vamos dizer assim, não tem uma arte de um encontro. Na verdade, tem uma imposição do que se tem que fazer. Uma imposição do que se deve fazer, né? Então, na hora que a gente vê, por exemplo, como professor, não posso deixar de puxar, professor de saúde coletiva, não posso deixar de puxar alguns números que são preocupantes, tá? E para a saúde mental também é importante que a gente seja ativo e que a gente se posicione ético-politicamente na vida, tá? É importante que a gente se expresse exatamente isso, tudo que nós estamos sofrendo, né? Então, eu tenho necessidade, eu agora estou tendo aqui necessidade de falar sobre isso, acho que está todo mundo engasgado fique à vontade, professor. Não, eu acho que eu quero emprestar minha voz aqui para alguns que estão aqui participando da live, né? Para a gente poder falar sobre essas questões, né? Então, por exemplo, eu estou muito preocupado. A primeira causa de morte do brasileiro, qualquer pessoa no mundo, doenças do aparelho circulatório. A Covid tem a ver com isso, mas é algo que facilita, potencializa doenças do aparelho circulatório. E essa semana nós passamos em muito isso que é primeiro lugar. Em muito, tá certo? Dá mais ou menos 800 a morte por 700, 800 mortes tranquilo por ano, de doenças que estão esperáveis, mas passamos de mais de 1.000 essa semana. É algo extremamente preocupante, tá certo? Para você ter uma ideia, assim, a segunda morte... Assustador, professor. É assustador. É assustador. E para você ter uma ideia, professora, assim, a segunda causa de morte do homem, tá certo? É do homem masculino, né? Gênero mesmo, é assassinato no Brasil, que dá mais ou menos 160 por dia, certo? Então, quando a gente abre um noticiário e que tem 1.200 mortes, não é possível. Não é possível que as pessoas não acordem, não se sensibilizem, e que as pessoas não possam se encontrar dentro desse espaço delas se sentirem acolhidas, porque é muito difícil, né? Por exemplo, desculpe se eu estiver me alongando, professora, não sei até onde eu posso ir. Não, pode ir, vai. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vou falar uma coisa sobre acolhimento, tá? E articular com os últimos acontecimentos a nível federal, tá? Por exemplo, o Mandetta, que saiu, Luiz Henrique Mandetta, tá? O primeiro ministro que saiu. O Mandetta é um dos maiores críticos do Sistema Único de Saúde. Ele foi um dos maiores desmontadores do Sistema Único de Saúde enquanto esteve no Ministério, tá? Por exemplo, acabou com o Telesaúde da Família, sucateou o Serviço de Saúde Mental, como é o CAPS, tá certo? O Mandetta é um cara desse jeito. Ele deixou o Sistema Único do jeito certo para o coronavírus reinar, tá? Deixou. Ele foi um desses artistas. No entanto, quando começou o processo com a Covid, todo o discurso dele era um discurso de alguém que estava preocupante. Era um discurso acolhedor. Era um discurso acolhedor. Exatamente. Era um discurso que era acolhedor. Se sentiram seguras e protegidas por ele. E isso faz as pessoas ficarem bem. Não é isso? Exatamente. Então é importante. Então, o discurso dele era um discurso acolhedor. Ele chegava, falava, dizia,
Olha, façam isso, olha, façam aquilo, estamos preocupados, nós estamos lutando, nós estamos dando conta. Pessoal lá do Sul, eu estou preocupado, pessoal lá do Norte, eu estou aqui. Olha, gente, vamos fazer, nós estamos tal, 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 não sei o quê. Isso não quer dizer que o Henrique Mandetta virou um anjo, que não é. Mas o fato dele se colocar preocupado encontrou uma ressonância na sociedade brasileira que queria se sentir acolhida, que queria se sentir acolhida por alguém, né? E, infelizmente, nós não temos sentido a principal, uma das principais técnicas de saúde mental, que é o acolher. Nós não temos sentido isso, o acolher. E outra coisa, num governo autocrático como esse, né, não tem uma coisa fundamental para a saúde mental, que é a escuta. Certo? Então, sem escuta, não existe. Como é que eu vou conhecer, por exemplo, o que é que a Cleânia gosta, para que eu possa inventar um cuidado para você? Na minha tese de doutorado, tem uma arte do encontro entre eu e uma pessoa. Eu fiz aqui uma pesquisa num CAPS aqui de Teresina, e que meu laço com essa pessoa e a forma de cuidar dela que eu arrumei foi através da música do Belchior, da música da Gal Costa, da música do Roberto Carlos, porque ele gostava de música. Como ele Eu gostava de achei música, interessante isso. como Essa ele questão gostava de de música, escutar o outro e de escutar nós mesmos. Por exemplo, como é que eu cuido de mim? Eu vou cuidar de mim como? Então, eu vou cuidar de mim fazendo coisas que eu gosto. E eu cuido de mim através da música, eu cuido de mim através da poesia, eu cuido de mim através da dança, da festa. Então, nesse isolamento social, por exemplo, eu tenho feito algumas festas sozinhas aqui em casa. Só para mim, né? E aí, às vezes, a minha mãe diz assim, minha filha, como é que você tem cabeça para fazer isso? Eu digo, mamãe, a senhora não entende, eu estou fazendo isso para eu ter cabeça, para eu ficar bem, ok, né? Para eu ficar bem bem. lembrado. Então, é interessante de você perceber o que o outro gosta, o que o outro precisa e o que você também gosta, o que você precisa para você cuidar do outro e para você cuidar de si. E aí, professor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Diante dessa situação onde os nossos líderes, né, onde os nossos representantes e o representante maior, que é o que a gente está colocando aqui, o próprio governo federal, não nos traz esse acolhimento, não nos traz essa empatia e que isso termina prejudicando a saúde mental nossa, o que fazer, né? E, assim, de modo particular, cada um, dentro da sua família, o que fazer para minimizar esse impacto da falta de acolhimento, da falta de empatia dos nossos governantes, para que a gente não piore, para que a gente não entre numa doença mental mesmo. Então, o que pode ser feito para a gente minimizar esse descaso, essa falta de acolhimento que é tão necessária para a nossa saúde mental? Como minimizar isso dentro da família, nas nossas particularidades? Professora, é muito difícil, mas eu vou tentar, tá? Tá certo? Porque pelo seguinte, tá, gente? Eu vou usar o Foucaultzinho aqui de novo, tá? Tá? Segundo Foucault, né, a gente Estou vendo um aluno aqui escrevendo uma coisa, um cara bacana, né? Brunão. É o seguinte, segundo Foucault, o nosso espaço de atuação política, tá certo? É micrológico, certo? Isso. É micro. Certo. É muito micro, né? Nossa, eu estou tão feliz aqui, a gente está discutindo Paulo Freire, Foucault. Nossa, que legal. Muito feliz. Nosso espaço político, ele é micro, tá? E como esse espaço ele é micro, né? A gente pode, vamos dizer assim, acolher em casa, acolher as pessoas que estão perto da gente e, ao mesmo tempo, com aqueles que estão perto da gente, a gente também poder fazer a micropolítica, certo? No sentido de pensar, nós como educadores, professora, nós somos produtores de subjetivação, certo? Nós tocamos as pessoas. Nós produzimos corações e mentes, tá certo? Produzimos corações e mentes. Então, com as pessoas do nosso microespaço, a gente acolhe e, ao mesmo tempo, constrói as nossas visões de mundo, ética,
ética, qual é a nossa ética de vida, qual é a nossa referência mais ideológica, tá certo? Então, com essas pessoas perto da gente, nós conseguimos construir uma vida não fascista. Construir uma vida não fascista. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pessoal, tá? Que me deixou muito feliz essa semana. Minha filha foi assaltada por um trabalho de português e que ela tinha que fazer um podcast, certo? Certo. Um podcast com palavras formais e tudo e tal. Um podcast que ela tinha que construir um texto e narrar um texto, né, sobre engajamento social feminino, né? Então, nós dois juntos construímos esse texto, nós dois juntos produzimos o enredo, nós dois juntos produzimos essas coisas todas, tá? Nós dois juntos fomos produzindo, né? Fomos construindo, botamos no meio do podcast, depois eu vou mandar para a senhora pessoalmente, né? Botamos no podcast Elza Soares, botamos John Lennon, botamos até as princesas da Disney, essas mais novas que desconstroem o papel feminino, tá? Botamos isso. E junto com ela, né, eu fui acolhendo, ela foi me acolhendo, e nós fomos construindo uma vida. Ela está aqui, essa Nath aí, que está dizendo pai maravilhoso? Ela é minha vizinha. Tem um chat aí dizendo aí pai maravilhoso. Ela é minha vizinha. Ela que é, tá? Então, o esposo dela, a família dela é maravilhosa também, tá? Então, com isso, professora, eu fui construindo laço com ela foi construindo laço comigo, e a gente foi construindo um espaço micropolítico, tá? Um micropolítico, que a minha filha pôde ver, vamos dizer assim, desconstruir o machismo nela, desconstruir o machismo em mim, perceber o machismo no futuro, perceber a homofobia no futuro, a LGBTI-fobia no futuro, e aí a gente vai construindo tanto um espaço de cuidado em saúde mental, de laços pessoais e uma questão política também. Por exemplo, a minha filha fez uma viagem há pouco tempo, né? E na viagem ela percebeu que um parente fez alguns comentários machistas, homofóbicos, né? E ela, com 14, 15 anos, já percebeu, né? Ela já percebeu. Então, como ela percebeu, né? Isso também é um espaço político, tá certo? Então, a gente faz política também aqui no cotidiano, em casa. E uma outra coisa, já que você perguntou uma coisa a nível federal... Nós tivemos uma live aqui, só para ver como a gente faz política nesse espaço para família. Nós tivemos uma live aqui que nós discutimos cuidado com a alimentação. E foi com a professora Valéria Silva. E ela nos deixou um grande ensinamento de que comer é um ato político. E ela nos questionou, inclusive, quando a gente compra a comida no supermercado, mas a gente compra o alimento numa mercearia pequenininha, a quem é que a gente vai estar ajudando, né? Então, assim, quando você falou aí que a família é um espaço político, eu me lembrei disso, que os pequenos atos, os atos mais simples que a gente atua em determinado momento, a gente não percebe que esse ato é um ato político. Né? O ato, inclusive, de decidir, eu vou comprar isso num comércio pequeno, num comerciante, ou num comércio, num grande supermercado, isso traz uma diferença muito grande, né? Em termos de geração de renda, de cidadania, de inclusão social, para aqueles que estão tentando, né, se manter, ou pelo menos se inserir no mercado de trabalho. Né? Então, professora, e uma outra coisa nesse sentido. Uma outra coisa de discutir sobre isso, professora, sobre política e fome, né? É uma coisa muito importante, né? A gente que já tem algumas décadas, né? A gente já viu muita fome no Brasil. Fome mesmo. E uma pessoa passando fome, certo? Não tem condição de se desenvolver e nem de se articular politicamente, né? Então, essas questões, elas são... há 18 anos, 19 anos atrás, as pessoas não comiam, passando muita fome no Brasil, né? Então, isso precisa ficar muito claro sobre isso. Já que você estava falando, Cleânia, do governo federal, né? Essa falta de acolhimento e tudo, né?
é preciso dizer que não existe esse espaço dentro, fora, assim, né? Não existe mundo individual e mundo social, né? É importante que a gente deixe claro, né, que as pessoas estão em sofrimento com o que nós estamos vivendo politicamente no Brasil. Isso provoca sofrimento mental, tá? E aí a gente tem que aproveitar também esse momento para que as pessoas elas possam serem tocadas, porque nós estamos com um fascismo espargido, borrifado no cotidiano. Então, esse fascismo espargido e borrifado no cotidiano só provoca mais sofrimento mental. Então, a gente precisa aproveitar esse momento também para poder acolher e tocar as pessoas, tá certo? Do que nós estamos vivendo no Brasil. Estamos vivendo um momento crucial, extremamente preocupante, que é contrário ao cuidado. Que o cuidado é a arte da preocupação com o outro. O cuidado é uma ação de encontro e um acompanhamento constante, um acompanhamento, vamos chamar assim, de longitudinal. Tá? E o que a gente está vivendo não é alguém que se dispõe a outro, é um movimento autocrático, individualizante. E desse jeito, pessoal, para fechar minha fala, tá, professora? Tá? Pode ser? Pode ser? Fica à vontade. Pode. Tá? Ou eu continuo, posso continuar? Não, nós estamos 18h29. Mais uns 5 minutos, tá bom aí para nós? Tá bom. Tá certo. Então vamos lá. Então, para falar sobre isso, né, deixar claro, né, nós só existimos em função do outro. Tá? Nós só existimos porque existe um outro. Se nós estamos falando aqui hoje, tem alguém que está trabalhando pela energia elétrica, tem muitos professores aqui. Olá, voltei. Olá, voltou. Que coisa boa. Seja bem-vindo novamente. Vamos aí, professor. Deixa eu fazer um fechamento aqui, tá? Então, Cleânia, então assim, o que a gente não sente, né, é que existe uma preocupação com o outro. Tá? Né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente vai atravessar um sinal de trânsito, né, a gente tem que parar no sinal, porque se o sinal estiver fechado, né? Porque existem outras pessoas que vão passar ou a pé ou que vão atravessar. Né? Isso indica, né, que a gente precisa viver junto. Tá? A gente precisa viver junto. É a arte do respeitar um professor, respeitar a existência do outro, acolher o outro, entender que existe se preocupar com o outro. E ainda mais o ser humano, né? O ser humano, até do ponto de vista biológico, mas falando um pouquinho aqui do ser aí, do Heidegger, do ser lançado no mundo e do ser e do cuidado em Michel Foucault, né? Do cuidado de si, do cuidado do outro, tá? O mundo, gente, só é possível porque a gente vive junto, certo? E, infelizmente, o jeito que as coisas estão rumando no Brasil, em termos sociopolíticos, ético-políticos, tá? É justamente de não produzir o encontro. É uma coisa autocrática, e quando algo é autocrático, né? E aí, utilizando outro autor aqui importante, né? O famoso Freud, né? A gente versa com pulsão de morte, a gente versa com destruição, a gente versa com autodestruição. Tá? E no Brasil, que nós somos uma população extremamente, em termos sociais, muito afeitas à morte, infelizmente, tá certo? Nós não nos incomodamos com a morte do outro, tá? Então, se não fosse isso, nós não seríamos campeões mundiais de assassinatos, tá? Então, como a gente tem esse contexto complicadíssimo, né? No Brasil são 60 mil assassinatos por ano, né? Então, a gente tem esse contexto complicadíssimo, né? Fora as pessoas que morrem de fome, né? Sim. Fora as pessoas que morrem de fome. Então, mas aí
nesse contexto em que as pessoas não se importam muito com esse encontro com outro, a banalização da morte, tem alguém colocando aqui, né? É justamente isso, né? A gente banaliza demais a morte, né? A banalização da morte e o assassinato, pessoal, ganharam eleições nesse país. Tem bancada da bala, né? Tem um executivo com muita gente assim nesse rumo, né? Então, ganharam eleições nesse país. Então, isso quer dizer o quê? É que é uma vida que não valoriza muito a arte do encontro, né? E sem encontro não existe cuidado. Tudo Muito bem? bem, gostei. Parabéns aí, professor. Muito obrigada pelas suas contribuições. Fico feliz de conhecer uma conterrânea. Fiquei muito feliz, né, pelas suas reflexões, né, principalmente mostrando como a saúde mental tá atrelada a essa sensação de acolhimento, a essa sensação de cuidado, do outro se preocupar com a gente e do quanto a gente está descoberto disso no nosso país, no nosso mundo, né? Mas que, mesmo assim, a gente tem que encontrar estratégias, pelo menos micropolíticas, né, para a gente estar amenizando essas implicações, né, de uma forma melhor. Então, assim, queria parabenizar as suas reflexões, as suas contribuições, nos trouxe aí, falou de Foucault, falou de Freud, né, falou de Vinícius de Moraes, né, a fala foi toda em cima de Vinícius de Moraes, do Encontro dos Afetos, né? Então, muito bom, parabéns. E aí eu quero aproveitar e agradecer aí a indicação do Carlos Eduardo, que foi quem indicou aí o professor. Precisamos dialogar mais, viu, professor? Né? Esse foi nosso primeiro diálogo, vamos estabelecer novos diálogos aí. Muito obrigada, eu fiz já uma síntese aqui da sua fala, que a cada live nossa, a gente produz um material, um vídeo, e também produz uma matéria, né? Sintetizando os pontos, né, fundamentais. Então, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, a sua contribuição. Aprendemos muito, foram muitas reflexões que trouxe para nós sobre essa questão do cuidado do outro, né, do cuidado, tá, das suas contribuições, principalmente para a gente refletir muito nessa questão, né, da família ser um espaço político onde a gente começa a trabalhar todas essas questões, né, no trivial mesmo, porque as nossas relações triviais dentro da família são relações que já nos dizem muito sobre essas questões políticas e da gente estar repensando, construindo, desconstruindo e reconstruindo posicionamentos, concepções e etc. Então, muito obrigada, professor. A gente se vê aí em outros diálogos, tá certo? Né? Muito obrigada mais uma vez. E aí eu gostaria de chamar a professora Socorro Borges aí para encerrar com as nossas poesias. Não quer não falar um pouquinho aí, já que... Né? Cadê Socorro? Socorro? Professora Socorro Borges, já fez o pedido para entrar novamente? Deixa eu procurar você aqui. Estou aqui te procurando. Aqui, pronto. Olha aí a Socorro, bem-vinda novamente. Oi! Né? Então, que legal, né? Você viu aí as contribuições do Emanuel, né? Muito legais, muito boas mesmo. Excelentes reflexões. Eu fiquei encantada, porque descobri que nós trabalhamos as mesmas coisas, né? Exato. Vários encontros, viu, Manuel? Inclusive, eu vou lhe convidar para uma live no projeto, especificamente, porque eu quero trazer uma das lives sobre a questão de Foucault, que é um dos teóricos que eu estudo, e ele citou muito. Então, assim, foi bem legal, porque ele traz categorias que a gente trabalha o tempo todo. A gente também tem tido essa preocupação, né, que ele levantou. Nós temos discutido a temática, por exemplo, da violência das mulheres. Faço o convite para essa live de segunda-feira, que vai ser sobre a questão das violências e das relações de gênero dentro do processo de pandemia, que ele falou muito. Então, segunda-feira a gente vai ter esse destaque que ele deu à família enquanto produtora também de sofrimento. De sofrimento. Enquanto também produtora de violência, né? Que a gente também tem que ver nessa perspectiva. Sim. Muito boa a fala dele. Parabéns aí, muito Manuel. Boa. E agora vamos aqui Parabéns. retomar
Socorro, o que E que aí, você faz? eu tenho várias coisas, assim, e aí pela fala do Emanuel, né, de Lima, até eu resolvi aqui trazer questões que talvez estejam mais próximas dessa última fala dele. Por exemplo, então, eu acho super legal essas coisas que ele falou, da estética da existência, de uma vida não fascista, de pensar o mundo e as relações de poder a partir do micro, né? Da gente empoderar o poder molecular e sem esquecer os processos de micropolítica, de necropolítica, de morte, ou seja, a morte é um processo de morte, que nós discutimos isso, a necropolítica. E Vocês aí, discutem muito na perspectiva do Spinoza também, né? A uhum, morte e dos vida, afetos, essa perspectiva do morte e vida. afeto de Spinoza. Então, assim, performaticamente, pensando como Foucault, a estética da existência, eu vou começar com algumas coisas da vivência com Sofia. Tá certo. Ela Antes de chegou. você começar, Xícara. tá. Antes de você começar, eu quero Pode dizer falar. que toda vez a gente encerra a live com uma poesia. Eu encerro a live com uma poesia. Mas hoje, quem vai encerrar a live é você com as suas poesias. Fique à vontade. Né? Você que vai encerrar com as suas poesias. Mostra aí. Começa aí, você e a Eu sua. quero só dizer. Eu quero só dizer que essas são algumas das produções nesse processo de isolamento, né? Aí, então, Sofia, quer um cafezinho, mamãe, para escrever seus poemas? Vejo letrinhas de fumaça em cima da sua cabeça. Apartamento. Pelos poros transpira, liberdade lateja, círculo de sangue. Dança de arritmias frenéticas dão passagem à criação. Tão próxima do caos, o silêncio cresce. Palavras confinadas saem do porão. Ó mundo cruel! Antes trabalho e escola, escola e trabalho. Agora seu apartamento, melhor seria uma casa grande. Reclamo a voz da infância sitiada. Antes que o mau vento ameace fechar os pulmões, matérias de vida para bricolar, bricolar. E passar o tempo da frieza humana da cidade. O celular. Massa. O celular me tirou de mim. Feito analgésico, me levou o meu amor. Tirou a minha vida. Tirou do tempo para mim. Recua o meu toque. Nega-me o abraço. Elétrica não para. Antes de uma nova overdose de TikTok. Ameno. Anime. YouTube dos Beatles. Antes que ela vá embora de vez, preciso desligar o celular. Massa. Escapar da morte. Massa. A gente precisa desligar o celular para a gente viver. Na verdade, escapar da morte e viver. Escapar da morte, eu li na live de filosofia, esse daqui eles gostaram muito. Escapar da morte. Eu não sei falar. Expresso apenas o que a vida me toca. Nesses dias, a sombra da morte me perturba, confinando o pensamento, confundindo. Mas é melhor que eu exista. Resista, penso. Minha existência antecipa-se a ela. Vamos pensar sobre o pensamento. Assombrar a morte e insuflar o poder da palavra. Janelas. Uma multidão grita pelas janelas. Do isolamento de suas celas acendem milhares de platôs. Contra o centro do olho do furacão. Faz circular outro vento. Reverbera gotas de revolução pela garganta. Mais uma vez eu afirmo, ele não. Termino. Ok, muito obrigada aí. Tem mais outra aí, Socorro? Filtro dos sonhos.
No dia dos desejos, rabisco os sonhos, filtro cada linha, sopro e lanço tudo ao vento. Inspiro vida nova a cada pôr do sol. Olha aí. Então eu agradeço. São vários, né? Aí então, assim, pensei nesses. Lindo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada aí, né, pela participação, pelas reflexões, pela poesia. Queria mais uma vez agradecer aqui, dizer o prazer que foi dessa live, quanto ela foi enriquecedora para nós. Né? Na próxima sexta-feira estaremos juntos. Vamos discutir na próxima sexta-feira empreendedorismo e incubação de empresas, né? É o que nós vamos estar discutindo na próxima sexta com um programa de extensão da Ineagro, que é a nossa empresa incubadora. Né? Então, vamos estar com essa temática, esperando todos vocês. E aqui a gente se despede. Quero deixar o meu abraço mais uma vez para todos, né? Que a gente possa estar, né, resgatando esses valores, aprendendo a conviver em família, que é o nosso maior desafio, que a professora Socorro falou tanto, que a gente possa fazer da nossa família esse espaço de afeto, mas esse espaço também micropolítico, né? Esse espaço de ressignificar determinadas coisas, esse espaço de desconstrução da morte e construção de vida, né? E que cada família aqui se sinta abençoada. Quero deixar um abraço especial para Lia Cruz, que não pôde estar conosco nessa live, né? Que você esteja bem, né? Que Nossa Senhora te abençoe, que a sua família seja abençoada e todas as nossas, que a gente possa estar criando estratégias, né? Para que a gente possa estar minimizando esses efeitos e que a gente consiga se sentir acolhidos na nossa família, né? E acolhidos enquanto cidadãos. Que a gente possa sensibilizar de alguma forma nossos governantes para que eles nos acolham, que a gente está precisando disso, não é não, Socorro? Não é não, Emanuel? Demais. Então vamos lutar. Que a gente seja pedra. Pedra. A minha tá ali, eu esqueci. Resistência, pedra. Emanuel, ao abandono, resistência a essa falta de acolhimento, né, que a gente possa estar modificando um pouco essa realidade. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Ó, para pegar a pedra dela aí, ó. Pedra para todos nós. Fala e encerra aí, Socorro. Lembra do seu poema de pedra? Você lembra? Lembro. Pedra? Diz aí pra gente. Eu não lembro dele recitado agora, mas eu queria só citar uma parte que está nele, porque depois eu não decoro, porque faz tempo. Mas tem uma parte que eu falo dele, que é o seguinte, que nós somos uma pedra no sapato do sistema. É isso, que sejamos uma pedra, continuemos sendo uma pedra no sapato. Continuando pedra, né? Pedra da resistência. Tchau, gente. Até a próxima sexta. Fiquemos em paz, com saúde mental e bem-estar, na medida do possível. Tchau. Obrigada. Tchau.